Isso é pequeno, esse problema, né? Ó, irmãos, o irmão está me dando aqui para falar até 1 hora. Não ouvi? Ó, 2 só, brincadeira. Bem, irmãos, há um irmão que ele sempre usa uma frase quando ele está compartilhando as conferências, e é uma frase muito importante. No dia final, a oração dele: Senhor, só possa concluir aquilo que o Senhor começou. E muitas vezes, lamentavelmente, aquilo que o Senhor começa, às vezes começa limitado por nossa própria culpa, né? Mas que o Senhor possa concluir aquilo que Ele começou no sábado pela manhã. Bem, irmãos, eu tenho muitas coisas que eu gostaria de repartir com os irmãos ainda, né? Não é possível. Sei que o irmão Romeu é mesmo sentimento. Mas, aqueles 6 pontos que eu mencionei para os irmãos, você e o cabeça do corpo. Você e a trindade satânica. Você e as circunstâncias. Você e a sua vida individual. Você e os outros membros do corpo. Você e o reino. Então eu tenho isso numa folha de papel, que eu poderia passar para os irmãos que poderiam voltar para casa e simplesmente ler os versículos e estudar. Então, como não foi possível fazer, eu queria dizer para os irmãos que você pode mandar para mim um e-mail, né? E aqui eu não sei se eu estou falando aí, você está sendo mandado pela internet, tá, irmão? Então, por favor, chinês, japonês não manda porque eu não sei ler chinês, japonês. Mas se você quiser, pode mandar um e-mail que eu remeto para você essa folha só com um esboço do estudo. Também para os irmãos que às vezes não puderam adquirir os livros que nós trouxemos, tenho o maior prazer de servir os irmãos. Também pode me mandar um e-mail que a gente encaminha para sua casa aí o material. É delciomeireles@gmail.com. E se houver alguma outra necessidade também que você tenha, queira perguntar alguma coisa, pedir alguma ajuda, pode mandar, porque eu sou aposentado, não faço nada hoje. E aposentei, ganho um dinheirão. Então, estou por conta. Né? Pode mandar os seus e-mails lá que eu leio com maior atenção. Meu computador fica aberto o dia todo, só desliga meia-noite. Muito bem, irmãos, nós já oramos, irmãos, já nos supriram o coração. E eu sei que muitos irmãos estão curiosos para saber a respeito do Papa, né? Eu não vou falar sobre isso, lógico, não é meu assunto. Mas eu só queria aproveitar esse momento, visto que estou falando não apenas para um grupo de irmãos aqui, mas se estamos sendo enviados aí através da internet para outros lugares do mundo. Irmãos, eu não consigo entender como os irmãos leem na Bíblia. Lê e não consegue ver. Tem gente falando que o Papa pode se transformar no anticristo. Irmão, o anticristo vem do abismo. Tá? Eu não vou ler para você o texto aqui, vou só falar e depois em casa você lê. Apocalipse capítulo 17. A besta, não é para ler agora não, por favor, porque não é meu assunto. Tá? Então lá diz: a besta tem 7 cabeças e as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. É Roma. Ok? 7 colinas de Roma, não tem outro lugar do mundo. Mas são também 7 reis. Papa não é rei, irmão. Papa é sacerdote. Tá certo? E aí, várias vezes está escrito no Apocalipse, várias vezes, a besta que sobe do abismo. Abismo, lamentavelmente, a nossa tradução em português, né, os nossos tradutores, eles, né, algumas palavras foram traduzidas de maneira erradíssima. Né? Por exemplo, eu edificarei minha igreja às portas As portas de quem, irmãos? Alguns sabem que é errado, mas o pessoal já fica um pé atrás. É isso, mas todo mundo sabe que é inferno. Mas não é inferno não, irmão. É as portas do Hades. E aí, como nós não sabemos o que é abismo, nós não entendemos. Então, irmão, o anticristo é uma pessoa que viveu. Ele era, ele não é, tá vendo? Ele existiu, não existe, mas ele subirá do abismo. Tá vendo? Então ele está lá guardadinho. E a outra coisa,
Ele não é o rei que vai aparecer agora. Não, não. A palavra de Deus é assim, as 7 cabeças da besta são 7 reis. Mas se você ler Apocalipse 17, diz assim, a besta que era e não é também o 8º. Você tem como tirar 8 em 7, irmão? Você que é bom de geografia aí. Né? Tem como tirar 8 em 7? Não tem, não existe, irmão. Então a matemática é ciência exata. Mas na palavra está escrito dizendo, são 7 reis, mas o anticristo é o 8º. Sabe por quê? Porque o 7º rei vai aparecer agora. Irmão, eu fico impressionado. Como eu já disse para os irmãos, eu sou analfabeto. Eu sempre estudei sozinho. Tá? Eu já li um pouco do livro do Roberto Gouveia, que tem 2.000 páginas do Apocalipse. 2.000. Irmão, eu nunca vi um irmão mencionar o 7º rei. Nunca vi. Não estou dizendo que não sabem, mas ninguém menciona. Irmão, o que vai aparecer agora é o 7º rei. Desses 7, 5 caíram, morreram de morte violenta. Eu estou citando para você tudo aqui de Apocalipse 17. Um existe. Quem que era? Era o Domiciano, que era o César da época que João está escrevendo Apocalipse. O 7º ainda não veio, e quando vier vai durar pouco tempo. Quanto tempo? Está escrito lá em Apocalipse 13. E vi uma das cabeças da besta ferida de morte. Está vendo? É o 7º rei. É esse, irmão, que vai solucionar o problema, provavelmente, que vai solucionar o problema do templo, lá em Israel, para o templo de Israel ser edificado onde está a mesquita de Omar. Aquela mesquita árabe. E aí os judeus, provavelmente, quando virem isso, falar, puxa vida, vamos fazer um pacto com esse homem aí. Porque estão esperando um político. E aí vão fazer uma aliança com ele de 7 anos. Daniel capítulo 9, 24 a 27. Só que esse rei que vem para durar pouco tempo, ele vai durar só 3 anos e meio. Tá vendo? E aí, aos 3 anos e meio, ele vai ser morto. E o corpo dele vai ser visto ali por todo mundo. E aí, de repente, a besta que está no abismo vai subir do abismo. E vai entrar naquele corpo. Tá vendo? Deus vai permitir isso, viu, irmãos? Alguém pode falar, mas isso não está na Bíblia. Tá, pode ler Apocalipse 17, está escrito lá. Porque ele é o 8º e não tem jeito. Você tem 7 corpos, mas você tem 8 espíritos. Tá vendo? Na verdade, não são 8. Porque ela diz assim, e o 8º procede do 7. Tá vendo? Ele vem do 7. Ele é um dos 7. Ele não é o 7, porque não apareceu até hoje. Ele não é o 6º, porque estava vivo na época do João, quando ele escreveu o Apocalipse. Ele tem que ser um dos primeiros 5. Tá vendo, irmão? Então, irmão, esse teste, irmão, é infalível. Então, irmão, não fique preocupado agora. Como o irmão disse, que isso aí, irmão, é uma dinamite que você nem sabe o tamanho. Esse negócio do Papa renunciar porque está doente, isso é conversa fiada. Papa morre e é enterrado lá. E ninguém mete o bedelho lá, não. Porque eles são um país dentro da Itália. Nenhuma polícia vai lá para fazer exame, para saber, não é? Como chama o... Autópsia. Isso, para saber por que morreu. Não, ninguém sabe. E aí, irmão, lá dentro do Vaticano tem um grupo que veste roupa preta chamado jesuíta. Há um livro, se você puder adquirir, é muito difícil de adquirir, porque a Igreja Católica persegue onde existia esse livro, chama O Papa Negro. É o jesuíta. Eles comandam a Igreja Católica. Eles determinam quem que vai ser o Papa, quem vai ficar e quem vai sair. Então, irmãos, olha, esse é um sinal para nós, do tempo do fim, realmente tremendamente importante. Mas como o nosso irmão disse, não, nosso foco não está lá. Ok? Só de passagem para os irmãos entenderem. Irmão, quando você pensar no anticristo, não pense 2 vezes. O anticristo vem do abismo. Abismo é um lugar de demônio. Lucas capítulo 8. O endemoniado, aqueles 6.000 demônios que estavam naquele homem, eles entraram em 2.000 porcos, e significa que tinha pelo menos 2.000, mas eram 6.000. Eles disseram, Senhor, por que vieste atormentar-nos antes do tempo? Não nos mandes para o abismo. Então, irmão, abismo é um lugar onde tem demônio. Tártaro, 2 Pedro 2,4, é um lugar onde tem anjo caído, está preso. Está vendo? E o Hades é o lugar onde todo mundo que morre vai para lá. Não há diferença entre um cristão e o não cristão. Todo mundo vai para o Hades. Só que dentro do Hades tem um lugar lá, não é? Uma casinha separada chamada paraíso. Viu, irmão? Ninguém, cristão nenhum, quando morre, não vai para o céu, não. Ele vai para o paraíso.
Lá no céu só tem o Pai e o Filho e os anjos. Sabe por quê, irmão? Porque está escrito em Atos capítulo 2, Davi não subiu ao céu, no dia de Pentecoste. Ora, se Cristo subiu ao alto e levou cativo o cativeiro, isso foi muito tempo antes. Já tinha passado os 40 dias que ele passou na terra, não foi? E ele subiu para o Pai, a ascensão dele, e aí 10 dias depois, o Pedro levanta e fala assim, Davi não subiu para o céu. Ué, o Espírito Santo esqueceu ele para trás, coitado. Não, irmão. É porque ninguém ainda foi tirado do paraíso, sabe por quê, irmão? Quem não tem um corpo glorificado, de acordo com a Bíblia, está nu. 2 Coríntios 5 diz, não queremos ser despidos da nossa habitação, mas revestidos da nossa habitação celestial. Então, só quando acontecer um corpo glorificado, aí nós podemos chegar diante de Deus. Então, irmãos, é um ponto muito, muito importante, muito sério, mas não é o nosso assunto, né? Eu acredito que hoje nós estamos tendo uma repetição daquilo que aconteceu na época que apareceram os dentes de ouro. A gente estava também em conferência e o negócio explodiu, rapaz, e eles queriam de todo jeito que os irmãos estavam pregando falar sobre o dente de ouro. Mas não era encargo dos irmãos falar sobre isso. Muito bem, irmãos, vamos voltar então para o nosso assunto. Eu disse para os irmãos que tinha ficado um ponto para trás, a respeito dos inimigos que nós enfrentamos. E eu falei para os irmãos que tinha um capítulo muito importante, 2 capítulos, 9 e 10 de 1 Coríntios. Tá? Então eu vou só mencionar para os irmãos que eu não esqueci, tá? E aqueles que quiserem então esse esboço, você vai ter mencionado ali. Lá no capítulo 9, Paulo começa dizendo o seguinte, não sabeis que todos que correm no estádio, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele está falando do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus de Filipenses capítulo 3. Tá vendo? E aí quando ele menciona que todos correm, mas nem todos levam o prêmio, no capítulo 10 ele começa a mostrar que o povo de Israel, ele menciona 5 vezes a palavra todos. Todos estiveram na nuvem, todos foram batizados no mar, todos foram batizados em Moisés, todos beberam da bebida espiritual, todos comeram do manjar espiritual, todos. Era 2 milhões de pessoas. Mas ele diz, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. Os irmãos sabem quantos são? A maioria ou a minoria? De 2 milhões, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. E ali então ele começa a descrever os 5 inimigos que nós encontramos no deserto. Então ele fala, cobiçar, tentar o Senhor, idolatria, murmuração, que graças a Deus é uma coisa que não existe no nosso meio. Tem mais um, e imoralidade. Então esses 5 pontos estão ali, irmãos. Sabe? Cobiçar, o que é? É que Deus quer dar para você o maná, mas não, você quer churrasco. Aí o senhor diz, mas eu não quero dar churrasco para você. Não, mas senhor, mas nós queremos churrasco. Nós estamos cansados desse maná, tá bom. Aí o senhor mandou a carne para eles. Quando a carne estava agarrada no dente, diz o salmista, estourou uma praga no meio do povo. Então, irmão, não cobiceis. Está escrito lá em capítulo 10. Tá vendo? Porque naquele dia morreram tantas pessoas. Aí depois diz assim, não tentar o Senhor. O que é tentar o Senhor, irmão? É você colocar o Senhor à prova. Né? Você está claro que Deus não quer dar para você uma determinada coisa, mas você continua insistindo. Irmão, não vá nessa conversa fiada que estão ensinando por aí. Tudo que você ligar na terra será ligado ao céu. Não é assim que está escrito na Bíblia. Está escrito, tudo que ligares na terra terá sido. Não é a terra que manda no céu, irmão, é o céu que manda na terra. Está vendo? Se Deus quiser dar para você um camaro amarelo, Ele vai colocar o sentimento no seu coração para você orar e pedir. Mas é Ele que vai determinar. E na terra você vai falar, é isso que o Senhor quer, Senhor? Tá bom, então eu também quero. A terra vai concordar com o céu. Então, irmão, cuidado com essa questão. Por isso que eu levanto para os irmãos aqui, ó. Mas os que querem ser ricos. E sabe a história aquela mulher? Que a vizinha dela foi lá e comprou uma televisão. Na época da história ainda era só... Talvez uma televisão de 21 polegadas, não tinha nem 29 ainda, né? Hoje tem 70, não sei, até mais. E fininha, né? Naquela época, aqueles caixotão de todo tamanho. Só que a vizinha era a pessoa daquela bem, sabe?
bem de matar piolho, né? E ela foi lá, comprou a televisão, colocou na copa, de frente, para quem estava dentro de casa, mas pro lado da janela, ela abria a janela para a vizinha ver a televisão, mas só via o lado da televisão, não via a imagem. E a vizinha do lado não tem televisão. E a vizinha começou, marido, olha lá, a vizinha comprou a televisão, olha lá. E ainda colocou de lado, a gente não pode nem ver o pedacinho do programa. É só para poder infernizar a gente, para dizer, eu tenho televisão e você não tem. Você vai comprar televisão, mulher, não estou tendo dinheiro para comprar pão. Não, mas você vai comprar televisão para mim, eu quero televisão. Tá, papai. Arranjou um jeito, sabe o que ela fez? Comprou uma antena só e colocou em cima da casa dela. Aí quem passa na rua fala, ela comprou a televisão. Não, só tem antena. Ai, irmão, como tem crente com antena, viu? Olha. E não aceita de jeito nenhum. Sabe? Vê o irmão lá com um carrão e chega e olha. Ó, rapaz, o painel do carro tá aparecendo aqui, aqueles avião 747. Né? O carrinho dele lá, o muito que ele tem é um limpador na frente e um atrás. Tem mais nada, né? Para fechar tem que lembrar, ó, passa a chave, porque senão vai ficar aberto. O outro sai lá e vai embora, o vidro tudo aberto, vai... Eu quero um trem desse aí, rapaz. Então, irmão, perigoso, sabe? Lembra? Quando Satanás falou, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, darás ordem aos teus anjos para que te guardem. Lembra que ele falou isso? Sabe o que ele fez, irmão? Era para tentar a Deus. E sabe o que ele ainda fez? Compare Salmo 91 com esse texto, para você ver. Em Mateus 4, por exemplo, da tentação. Satanás guardou um pedacinho. Para que te guardem, ele guardou. Ele não falou, em todos os teus caminhos. E se Jesus tivesse pulado lá de cima, ele tinha descido direto. Lá embaixo. Que ele tinha um corpo igual ao nosso. Mas ele estaria tentando a Deus. E aí o irmão falou, irmão, graças a Deus. O próximo ponto eu não tenho, idolatria. Ah, não tem não? E a avareza? Já viu o irmão avarento? Irmão, conheço um monte. Ele faz questão até de 1 centavo. Se não der 1 centavo, ele está faltando. Queria a maior casa, pai. Chama o gerente do supermercado, ele está faltando 1 centavo. Não, o que é meu é meu. Não roubo de ninguém, mas o que é meu é meu. Ó, irmão, sério, idolatria. Tá? Nós metemos o pau no católico, não sei o quê. A igreja está lotada de idólatra. Paulo diz, avareza é idolatria. Ponto final. Sabe por quê, irmão? É porque a pessoa que olha para o dinheiro, sabe? Você sabe o que quer dizer a palavra ídolo? A palavra ídolo, irmão, vem de uma palavra grega que é eidolon. Eidolon. Por isso que ela foi traduzida como ídolo. Não é traduzida, transliterada. Mas a palavra eidolon, irmão, sabe de onde ela vem? Ela vem do verbo grego, roidar, que significa ver. Então, o que é a pessoa avarento? É aquele, ele quer segurar o dinheiro. Aliás, o irmão sabe que existe crente avarento, que ele pega o dinheiro que ele tem, tira tudo da poupança, tira tudo da conta corrente, e vai para casa, e vai na frente do espelho, fica de lado assim, para não aparecer ele, e coloca o dinheiro assim, e ele olha para o espelho e fala, opa, dobrei o capital. E ele ainda afasta um pouquinho, porque fala, não, se aparecer 2 já tem que dividir, não, é um só. É avareza, irmão, tá? Aí um irmão diz o seguinte, a última coisa que o cristão vai abandonar é o dinheiro. Então, irmão, que força que esse troço tem para nós, como o irmão falou, né? O mamon da injustiça. Tá? Por trás tem o irmão Otmani, ele escreveu uma lição que não está em português, que ele fala sobre ocupação. Então ele diz que o desejo do diabo era de pegar tudo que Deus criou e dominar tudo, mas ele sabe que não pode, porque é muito grande. O que ele fez? Ele criou a moeda. E ele falou, eu dominando essa moeda, eu tomo conta de tudo. Não é assim, irmão? É lógico, nós sabemos que o dinheiro não pode resolver tudo. Né? Por exemplo, uma pessoa tem uma doença incurável. Acabou o dinheiro, não faz nada. Mas nós sabemos que o dinheiro, irmão, tem uma força no mundo incrível. É incrível. Eu me lembro que, quando eu morava em Belo Horizonte, eu tinha conta no Banco do Bradesco. E sempre já viu, minha conta lá sempre foi lá. E aí um dos diretores
nacionais do Bradesco, eu não sabia que me conhecia, ele me ouvia pregar na conferência da maturidade, em Cambuquira. Aí ele manda um dos funcionários do banco, ali na Floresta, aquela agência ali da Floresta, foi na minha casa, tocou campainha. Eu cheguei lá, pois não. Falou, o doutor Ageu me mandou aqui para pegar uma encomenda com o senhor. Eu falei, doutor Ageu, não conheço. O senhor não conhece, doutor Ageu Silva? Eu falei, não conheço não. Quem que é? É um dos diretores nacionais do Bradesco. Eu falei, não, estou frito. Explodiu minha conta lá, alguma coisa sério, né? Aí eu falei, mas o que é? Ele falou, não, ele mandou buscar um livro aqui na sua casa, um tal de simbologia do livro de Esther. Eu falei, então é aqui mesmo. Aí mandou comprar? Mandou, opa. Aí vou levantar o preço agora, porque o homem é diretor nacional do Banco do Bradesco, né? Aí mandei o livro, né? Para o irmão Ageu Silva. Depois fui até pregar na congregação dele lá em São Paulo. Aí, irmão, desse dia em diante, quando eu chegava no banco, o gerente levantava. Quando eu entrava na porta, ele levantava, ô só Deus, como é que vai? A conta tá lá embaixo, já tinha uns 15 reais lá. Mas o homem levantava e falava assim, ó, o doutor Ageu diretor nacional, mandou um empregado nosso na casa do Delcio Meirelles. Aí, irmão, vê, sabe, como isso tem uma influência no mundo hoje. Camada, só pelo cheque que ele tira, né, o cartão de crédito que ele apresenta, o cara lá do hotel já olha, opa. Sabe, irmão, tem um peso, isso tem um peso no mundo. Então, irmãos, sabe, são 5 inimigos que nós temos ali. E aí tem imoralidade, e como eu falei com os irmãos brincando, né, murmuração. Então, é lamentável, né, esse tipo de... Então, esse é só para cobrir aquele pedacinho lá. Um outro ponto que eu queria só lembrar para os irmãos, é que quando nós falamos ontem, né, e eu sei que foi uma palavra pesada, e eu pedi ao Senhor, irmão, pedi mesmo, falei, Senhor, no primeiro e no segundo dia, eu não estou satisfeito. Então, por favor, Senhor, por causa dos irmãos, me dê condição de expressar. Tá? Eu espero que não tenha machucado, ferido ninguém. Se fiz isso, peço perdão. Não é a minha intenção de fazer isso. Mas, irmão, eu queria só lembrar um pontinho daquele. É uma história, irmão, das mais lindas que eu já li, a respeito de irmãos querendo ajudar uns aos outros. Eu li numa revistinha da Betânia, que chamava Mensagem da Cruz, há muitos anos atrás, muitos anos. E aquele irmão contou o seguinte, que havia 2 irmãos, um casado e outro solteiro. Olha, irmão, que coisa linda que é essa história. E aí o irmão que era casado, ele chamou a esposa dele, já tinha filhos, e falou, puxa, ô fulana, minha esposa, o meu irmão, coitado, ele não casou, vive sozinho lá no quartinho dele, né? Não tem uma esposa, não tem uns filhos igual tem aqui, eu chego em casa, essa alegria, ele chega lá, tadinho, sozinho, né? Vai fazer o cafezinho dele, a comida dele, né? Ele não tem mais nada. Então, vamos fazer uma surpresa para ele? Ela falou, perfeitamente, concordo com você. Então vamos fazer o seguinte, o que ele tem é o que ele trabalha todo dia, né? Que trabalha no campo com trigo. Então eu vou pegar um pouco do meu trigo aqui, do nosso depósito de trigo, e vou levar para ele na calada da noite, para ele não ficar sabendo. E aí, na madrugada, ele foi lá e levou aquele feixe de trigo. O irmão jovem está em casa lá. E aí começou a pensar, poxa, meu irmão é casado, tem esposa, tem 3 filhos, né? A despesa dele é muito maior do que a minha. E eu sou solteiro. Só eu. Tudo que eu ganho é só para mim. Puxa, acho que eu vou dar uma ajuda para o meu irmão. Foi lá e pegou um feixe de trigo que ele levou para o irmão de madrugada. E aí, irmão, aquilo foi feito durante muito tempo. Agora, não acontecia mudança porque um levava e o outro devolvia. Um levava e o outro devolvia. E não dava para eles notar, sabe, que não tinha mudança nos dois, nos feixes lá, nos molhos de trigo deles. Mas aí, irmão, um dia o Senhor preparou uma coisa maravilhosa. Eles encontraram no meio do caminho o casado e o solteiro. Ô, irmão, é isso? Essa é a lição que o Senhor tem para nós na igreja, irmão. Nós ficamos pensando, aquele irmão, olha como é que ele veste. Está presente aqui uma irmã, você pode perguntar para ela. Ela está presente aqui. Eu estava pregando na igreja da Lagoinha, naquela época tinha aquele sapato parecendo de astronauta, não sei se já viu, tinha uma sola dessa grossura. A gente comprava aquele, irmão, porque aquilo durava 10 anos, 12, 15. E aí eu sempre mexi com o livro, né? Então tinha uma irmã sentada do lado dela, ela está aqui hoje, está me ouvindo aí.
E a irmã cutucou nela e falou assim, olha irmã, me disseram que o Mondel, sabe que esse sapato dele é importado. O sapato dele, tudo é importado. Olha o tamanho do sapato, olha a sola do sapato. E assim começou a falar um monte de coisa. E a irmã começou a chorar. Ela chorou. E depois ela olhou para a irmã e falou, irmã, você não sabe o que você está falando, irmã. Você não conhece Mondel. Então, irmão, a gente julga as pessoas pela aparência. Olha só a camisa que eu estou usando aqui, irmão. Ó, já viu? Chique. Eu fui na conferência agora de Poços de Caldas, quando eu cheguei perto do irmão Christian, ele, oh brother, how are you? Okay. Where you are? Onde é que você está? Eu falei, estou no Palace. Ele deu 2 passos para trás. O quê? Palace? Ele sabe que é o hotel mais chique de Poços de Caldas. Eu falei, o que o Mondel está perguntando aí? Assaltou aonde? E assim outros irmãos chegavam perto de mim e perguntavam, irmão, onde é que você está? Todo mundo está em outro hotel. O pessoal da maturidade está todinho lá no Minas Garden. Mas eu estou no mais chique da cidade, irmão. Aí eu chego na porta, paro o carro, aí já vem um rapaz aqui a chave e vai encostar o carro para mim. Uma hora me te dê, você precisava ver. Aí chegava na porta lá, senhor Deus, tudo bem, por favor, meu carro aí, qual que é? Um Fiat 2002. Mas lá nas alturas, né? Então uma pessoa olha aquilo ali, ele julga pela aparência, sabe? Ele julga pela aparência. A gente chegava lá, abria o frigobar e olhava, tem um chocolate. Quanto é que custa esse chocolate aqui? Isso deve ser caro pra caramba. Porque na loja você compra por R$1, aqui é 5. O cara do hotel não sabe disso. Então, irmão, não julgueis pela aparência. A gente erra muito, muito, muito. Então, irmão, essa é uma história para mim maravilhosa. Sabe? Você olha para o irmão, se o senhor te moveu o coração, vai lá e oferta para ele. Ele fala, ó irmão, mas eu não preciso. Ó irmão, mas o senhor mandou te dar. Se você não precisa, deve ser para você passar para alguém. Tá? Mas não pode ficar comigo, porque o senhor me pediu para te passar o dinheiro. A outra coisa, sabe irmão, é que alguns irmãos praticam isso. Né? É que quando você dá uma oferta e você não quer receber o galardão dos homens, você coloca assim, do Senhor Jesus para o irmão ou a irmã fulana. Aí o irmão quando pega, fala assim, mas quem que mandou? Fala, irmão, está escrito aí, ó, do Senhor Jesus. Tá vendo, irmão? Esse irmão fica oculto. Agora, muitas vezes você tem que dar uma oferta na mão do irmão e se tornar conhecido. Não tem problema. Mas Deus sabe do seu coração. Você não está querendo aparecer. Irmãos, tem uma 9ª bem-aventurança. Só que não está em Mateus capítulo 5, está em Atos. Quando Paulo diz assim, lembrando das palavras do nosso Senhor, que melhor coisa é dar do que receber. Muito bem, irmãos. Vamos para o nosso, concluir um pedacinho aqui do nosso assunto. Eu vou mencionar para os irmãos bem rapidamente, só para a gente não deixar de mencionar os assuntos, tá? Então você e as suas circunstâncias. Irmão, uma das coisas mais difíceis, vou dizer, não é para você não, para mim também. Para mim também. Até hoje, depois de caminhar esses quase 50 anos, irmão, ainda é difícil passar por tribulação. Ainda é difícil. Eu me lembro que, logo que começamos a ouvir falar sobre a questão de cruz, de quebrantamento, separação da alma do espírito, a gente levanta e faz orações ousadas, mas a gente não sabe o que está fazendo. Mas, irmão, o dia que vem a prova, nossa, nós entramos em desespero. A gente grita, esperneia, né? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele levanta a espada de 2 gumes para cortar a gente. Para discernir, tá? Para dissecar e mostrar todos os segredos e intenções do coração. Mas, irmão, é com a espada. E aí quando Ele vai fazer isso, puxa vida. Aí vocês olham só, Pedro ele fala que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. E o ouro é provado pelo fogo. Tá vendo? Então ele diz, a nossa fé tem que passar pelo fogo, irmão. Fé que não passa pelo fogo não é genuína. Agora veja, não estou falando da sua fé em Cristo como Salvador, não é isso não. Não é fé salvadora. É aquela fé que os discípulos oraram dizendo, Senhor, aumenta-nos a fé. É a fé para viver cada dia. Então, irmão, essa tem que ser provada. Aí se você não passa, tá vendo? E aí em outro lugar, nosso irmão Romeu também citou, dizendo que alguns estão passando por provas ardentes. Como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Mas disse, não, isso acontece em toda a irmandade no mundo.
Ah, irmão, se você sentar, a gente acha que nós é que temos problema, mas ninguém tem. Mas se você sentar com cada irmão, com cada irmã, e você começa a ouvir o que eles estão passando, você não acredita. As provas que o Senhor manda para nós. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a essa questão. Então, eu quero chamar os irmãos para ler um texto que, para mim, é muito importante. Deixa eu ver onde é que está aqui o versículo que nós vamos ler. Bem, você conhece muito bem, que é Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Irmão, esse versículo funciona, sabe quando? Quando nós vamos visitar o irmão que está doente na cama. Aí nós citamos para ele, irmão, não se preocupe, porque está escrito em Romanos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Aí o dia o Senhor coloca você na cama, aí já não funciona mais. Nós estávamos conversando ontem à noite lá daquele pastor que foi visitar a irmã que estava doente, bem doente no hospital, e ele começou a orar por ela dizendo, Senhor, abençoa a tua serva. Ela diz, amém, glória a Deus. Senhor, tua serva tem sido fiel, glória a Deus, aleluia. Senhor, estende a tua mão, a mão de poder, o seu dedo de cura. O Senhor é Jeová Rafa, ela, amém, aleluia. Aí de repente ele mudou a oração dizendo, mas Senhor, se for a tua vontade de levar a nossa serva, ela falou, pode parar aí, pastor. Se for venha a nós, tudo bem. Ao vosso reino, nada. Então, irmão, aqui ele diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Aí tem irmão que fala assim, mas tem cristão que não ama a Deus? Tem, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus perguntou para Pedro se ele amava e ele falou, não, Senhor, não te amo. Eu gosto de ti. Não está escrito isso lá? Na nossa Bíblia, infelizmente, não está escrito. Ele respondeu, tu me amas? Ele respondeu, tu amo. Por quê? Porque o nosso tradutor esqueceram que o amor que Jesus está mencionando é ágape e o do Pedro é filéu. É amizade. Tá pegado ao Senhor, mas não é aquele amor total, sacrificial, que não espera nada em troca. Aí o Pedro ganhou depois, mas naquele momento não. Então, irmão, nem todo cristão, ele tem esse amor e esse coração pelo Senhor. Ele precisa ser conquistado. Tiago, eu quero ler com os irmãos. Tiago, capítulo 1. Irmãos, sabe que coisa extremamente curiosa? Extremamente curiosa. É que os 2 primeiros livros que foram escritos na Bíblia, eles começam com pessoas salvas. O primeiro livro da Bíblia, irmão, não é Gênesis, é Jó. É o livro de Jó. O livro de Jó, ele vem antes, os acontecimentos, eles vêm antes. Ele foi escrito, pela tradição, diz que foi escrito por Moisés. Tá vendo? E acredita-se que o Jó viveu mais ou menos na época do Abraão. Talvez até menos. Então, irmão, o livro de Jó, primeiro, começa com uma pessoa que não era judeu. Ele é da cidade de Uz. Então, irmão, é muito estranho que Deus comece, não, com alguém que era de Israel. É o primeiro livro. E outra coisa, esse homem é salvo e tem um alto nível espiritual. Eu costumo dizer para os irmãos que tudo que eu queria ouvir do Senhor era o que ele falou para o Jó. Observaste o meu servo Jó? Ele falou para Satanás. Não há homem semelhante a ele na terra. Irmão, é tudo que eu queria. Se falar isso comigo, meu coração para na hora e eu vou embora. Infelizmente, eu não permito, eu não dou permissão para ele fazer, eu não coopero para isso, Mas o Jó, irmão, ele falou, observaste o meu servo Jó, não há homem semelhante a ele na terra. Mas ainda, irmão, Jó tem que ser entregue na mão de Satanás. Tá vendo? E sabe por quê, irmãos? Porque quem está sendo acusado, irmão, não é o Jó, é Deus. Satanás falou que ele tudo bem, ele te ama aí, te dedica e tudo, mas também você encheu a mão dele de presente, você está subornando ele. Aí o Senhor falou, você está declarando para mim que o Jó, se eu tirar dele o que ele tem, da família, dos bens, da saúde, que ele não me ama? Ele falou, é exatamente isso. Isso é que Satanás falou para Deus. Ele falou, tudo bem, vou te provar que você está enganado. E foi lá, os irmãos lembram, num dia, ele perdeu todos os bens, todos os filhos. Um estava dando notícia e aquele ainda estava falando, chegou o outro e falou, olha, deu um vento, não sei o que, pão caiu a casa, matou seus filhos. Chegou, olha, vieram os inimigos levar as suas ovelhas, vieram levar os camelos.
Perdeu tudo, irmão, assim, ó, pá, não estava. E aí o Jó diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu e ele tirou, ponto final. Aí o Senhor voltou, e aí, Satanás? Os irmãos estão vendo, irmão? Deus tem encontro com esse camarada de vez em quando. Sabe, o Senhor vai lá e dá o apito lá, aí o bicho aparece. E aí o que você está fazendo? Ele não está solto para fazer o que ele quer, não. Ele só pode fazer até onde Deus permite. Porque senão, irmão, Deus não está sentado no trono. Aí ele falou, tudo bem, só tirou os bens dele, os filhos e tudo, mas toca na saúde dele. Ele falou, tudo bem, então está entregue na tua mão, mas não pode tirar a vida dele. Tá vendo? Mas aí, irmão, o que acontece? Deus associou duas coisas. Uma, ele estava sendo acusado de que ele está subornando Jó. E que o Jó não vai amá-lo mais se ele tirar o que ele tem de bênçãos. E a segunda coisa, irmãos, é que o Jó precisava aprender uma lição. Ele se orgulhava da justiça dele. Tá vendo? Não é que ele tinha alguma coisa errada. O erro dele, irmão, era nesse sentido. Era tratamento com o ego dele. É o quebrantamento da alma do Jó. E aí, só para os irmãos terem uma ideia, sem interesse de fazer propaganda, de falar de coisa espetacular. Mas os 3 amigos do Jó, irmão, lembra que eram 3? E depois tem um quarto. Esses 3 primeiros, irmão, é mente, emoção e vontade. É a alma. É o Jó lutando com a alma dele. Então, irmãos, olha só. O livro de Jó é o primeiro e começa com um homem salvo e um homem que tem que passar por provação. E agora o Tiago, irmão, é o primeiro livro do Novo Testamento. Tá vendo? A primeira carta de Paulo é Tessalonicenses. Mas o primeiro livro que foi escrito, o primeiro livro do Novo Testamento é Tiago. Alguns irmãos discordam, mas as grandes autoridades concordam nisso. Né? Então ele diz assim, ó, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, olha irmão, olha que sugestão, que conselho maravilhoso. Tá? Aí vamos ver depois que a gente lê aqui, quantos vão dizer amém. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando você ganhar na Mega Sena. Não é isso não, irmão, desculpe. Mas nós gostamos, né? Essa notícia é boa, né? Mas, irmão, tende por motivo de grande alegria quando passar de por... Não é provação só, não. O que é? Várias. Irmão, provação é quando o vento está soprando só numa direção. É o vento norte, o vento sul, o vento leste, o vento oeste. Que a Bíblia menciona, os 4 ventos. Mas aqui, irmão, é redemoinho. O vento está soprando nas 4 direções, aí faz o redemoinho. Tá vendo? Então ele diz assim, irmão, sabendo que a provação da vossa fé, tá vendo? Uma vez confirmada, irmão, ela tem que ir até o ponto de ser confirmada. Sabe o que é isso, irmão? É que o Senhor ele tem um carimbo, que ele bate, nesse carimbo está escrito dokimos, do grego, aprovado. Tá vendo? Ele bate o carimbo e fala, aprovado. Uma vez confirmada, essa fé que foi provada produz perseverança. O que é perseverança, irmãos? É uma atitude que você toma indesviável. Tem um alvo lá, aí pode gritar quem quiser. Eles mostraram outro dia nesses vídeos que passa na televisão, um camarada dirigindo um carro. E aí o que fizeram? Na frente dele, assim mais ou menos, não sei se uns 10 ou 15 metros, aí colocaram lá numa tela, né, uma imagem imoral, né, mas convidativa para ele que é homem. Aí só para ver, ele vinha dirigindo o carro, e quando ele viu aquilo, ele olhou e bateu o carro. Tá vendo? Isso não é perseverança. Perseverança, irmão, é aquela pessoa que ele aprendeu, por causa da fé que foi confirmada, ele caminha em direção ao alvo. Ele não olha para o lado. Ele não se desvia. E ele diz, a fé uma vez confirmada produz perseverança. Ora, agora perseverança deve ter ação completa. Ô irmão, quantas vezes nós chegamos até 80%, 90% da prova, aí nós desistimos. Vai ter que voltar tudo do início outra vez. A gente acha que pode ir lá e colocar sabe? Colocar uma bandeira dizendo, cheguei até aqui. O senhor fala, não chegou não, tem que voltar lá do início. Vai começar tudo de novo. Lembra do Abraão? Quando ele levantou o primeiro altar e ele foi para o Egito, ele teve que voltar para o primeiro, teve que voltar para o mesmo lugar. O Senhor disse, não tem atalho, não tem atalho. E aí, irmão, olha, quando a perseverança tem ação completa, ele diz, é para que nós sejamos perfeitos, que quer dizer maduros, não é perfeito sem pecado, mas é maduro, ele diz íntegros, tá vendo? Que não falta nenhum pedaço, e em nada deficientes. Irmão, ele usou 3 palavras gregas aqui de tremenda importância.
perfeitos, íntegros, em nada deficientes. E aí, irmão, muitas vezes nós não entendemos o versículo 5. E se algum de vós necessita de sabedoria, ele está falando o quê? Quando você está passando por essa prova, tá vendo? Essas várias provações, e você não está sabendo como agir, então peça a Deus sabedoria. Tá vendo? Está ligada com o que ele falou antes. Então, irmãos, eu vou ler até aqui sobre esse ponto, né? Quero mencionar um pouquinho também para os irmãos sobre a nossa vida individual. E olha, eu vou dizer para os irmãos, olha, com respeito a essa questão de provação, irmão, você pode ver o seguinte, há irmãos que estão passando por prova, irmão, muito difícil. Algumas são provas que mexem com a mente, com a emoção, outras são provas do corpo, né? Por exemplo, tem uma irmã nossa aqui em Belo Horizonte, ela é sobrinha, ela é sobrinha de um pastor muito importante. Eu não vou mencionar porque eu não sei se vocês me dão liberdade de falar. Mas o Senhor já operou na vida dela cura várias vezes. Ela foi curada uma vez, 2 vezes, e agora a doença voltou uma 3ª vez. Mas você conversa com essa irmã, você vê que ela vive no 3º céu. É impressionante. Sabe? Ninguém fica sabendo. Se você não perguntar para ela se ela está doente, ela não abre a boca para falar. Ah, estou voltando do médico agora, você não sabe o que aconteceu comigo. Então, irmãos, essas provas, irmãos, elas parecem coisa estranha, mas nós precisamos passar por elas, tá? Paulo diz que nós fomos designados não somente para crer em Cristo, mas também para descer por Ele. Tá vendo? O sofrimento está envolvido nessa questão. Há um irmão que escreveu uma frase muito bonita, tem na porta do quarto lá, a minha esposa gosta muito. Eu mostrei para ela um dia, falou, essa aí eu quero, escreve para mim no computador. Sofrimento é a estrada que te leva para o lugar onde não há sofrimento. Entendeu? Sofrimento é a estrada que te leva para o lugar onde não há sofrimento. Muito bem, irmãos. Com respeito a nossa, tem tanto papel aqui de sermão que eu estou meio perdido. Achei. É só para lembrar os versículos, né? Então, irmão, nós e a nossa vida individual, tá vendo? Eu quero só cobrir rapidamente com os irmãos alguns pontos. Então, por exemplo, na nossa vida individual, irmão, uma coisa que falta na maioria dos filhos de Deus. Alguns nem nunca ouviram falar sobre isso. Porque não se prega sobre isso. Irmão, logo depois que nós cremos no Senhor Jesus, a primeira coisa que deve acontecer na nossa vida chama-se consagração. Tá vendo? Consagração, irmão, é que você se coloca no altar e diz, Senhor, pode trabalhar comigo. A maioria de nós aprendemos, através das igrejas, denominações que nós vivemos, alguns ainda vivem hoje, que quando a pessoa se consagra, ou ele vai para o seminário, ou ele vai ser missionário. Não é isso, irmão, não é isso. O Otmani falou, consagração não é trabalhar para Deus, é ser trabalhado por Deus. Aquele que não permite que Deus trabalhe nele, nunca pode trabalhar para Deus. Então, irmão, a consagração é quando nós chegamos depois de salvo e nós dizemos, Senhor, eu sou teu por direito de criação, mas também sou teu por direito de redenção. Tá vendo, irmão? Está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, não sois de vós mesmos. Já pensou se a gente obedecesse isso? Eu não sou de mim mesmo, por isso, irmão, eu sou um escravo. Eu não sou servo de Deus, irmão. A Bíblia diz que eu sou escravo, doulos. Servo trabalha e o dia que ele não quiser mais vai lá, acerta minhas contas, me dá minha carteira aí, assina minha carteira e vai embora. Mas escravo não, irmão. Escravo não tem direito. Então, irmão, na nossa vida individual, para nós, essa questão de estarmos preparados, preparação, né, para aguardarmos esse momento, né, do Senhor, não foi falado tanto aqui, é que nós temos que ter essa consagração. A segunda coisa, irmão, nós temos que ter purificação. Tá vendo? E João diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, irmão, olha bem, assim mesmo se purifica. O que é que significa isso, irmão? É que nós temos que tomar iniciativa. Nós sabemos que é o Senhor que faz, mas eu tenho que tomar a iniciativa e dizer, Senhor, eu estou sujo. Irmão, graças a Deus. Porque lá em João 13, Jesus falou que é só os pés. Não foi? O Pedro sempre foi assim meio apressadinho. Quando o Senhor falou, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não tem parte em mim. Isso é para salvação.
Mas ter parte comigo é para o reino. E aí quando ele falou isso com ele falou, então senhor, então lava o pé só, não, lava tudo. Ele falou, não Pedro, não precisa. Porque no mais vocês já estão lavados. Vocês não precisam lavar senão os pés. Por quê, irmão? Por causa do nosso contato com esse mundo. E olha, irmão, não pense que não tem um lava-pé que é físico. Tá vendo? Tem um grupo de irmãos aqui, ó. Eu vou contar aqui, eles estavam presentes lá bem longe. Bem longe daqui. Eu tava num dia que eu cheguei lá no meio dos irmãos e eu estava muito triste, né? Coisa que não acontece comigo, raramente, né? Os irmãos sabem, quase não choram. E aí, uma irmã, que no meio daqueles irmãos, ela é considerada uma irmã dura. Ela fala as coisas duras. Muitas vezes ela machuca as pessoas. E aí, irmão, o Senhor tocou o coração dela. E ela foi no fogão e pegou um pouquinho de água, esquentou. Eu estava sentado pertinho do fogão de lenha. E ela veio, tirou meu sapato, tirou minha meia, e chorando, ela lavou meus pés. Bom, nunca vou esquecer daquele dia. Ela lavou meus pés, meu irmão. Que coisa incrível. Quantos irmãos que têm problema um com o outro, irmãos que às vezes não se falam, sabe? Eles não se batem. E aí você vai ver quantos que existem em cada localidade. Você perguntar aqui, irmão, não está mais conosco. Essa é a frase mais comum. Não está mais conosco. E aí até, irmão, hoje eu conversei de manhã com um irmão e ele falou essa frase comigo. Por favor, meu irmão, não entenda que eu estou dando indireta para você, por favor. E eu sei que ele entende meu coração. Mas, irmão, quando você fala que o irmão não está mais conosco, você sabe o que você tem que fazer? Ele tem que sair da cidade que você mora. Porque se ele estiver na cidade, ele ainda está com você. Porque a igreja é uma só na cidade. Amém ou não? Não ouvi? Poxa, o pessoal está esperando o almoço aí, rapaz. Irmão, quanta lição que nós temos que aprender. Santificação, irmão. O que nós chamamos de santificação? Irmão, santificação, irmão, hoje é salvação da alma. Tá vendo? Irmão, se é uma coisa que nós não queremos é negar a nós mesmos. Sabe, nós queremos os nossos direitos. Mas eu não mereço isso. E é exatamente isso, irmão. A nossa cruz, é algo que nós não merecemos. Irmão, o lugar onde nós vamos aprender isso é na família. Não se engane, você está namorando, está noivo, recém-casado. Maravilha. Os dois encontram, não sei quantas vezes por semana, não está querendo saber de briga. Às vezes tem muita briga. Eu briguei pra caramba quando era namorado. A minha esposa, ela foi para a igreja sem saber se eu ia para lá para casar. Entenderam? Deus Meirelles. Ela foi para lá e não sabia, porque eu falei com ela, não vou lá, não me espere. Desse jeito, irmão, conversa agora para você ver. Deus Meirelles não é fácil não, meu filho. Então, irmão, sabe, a gente tem uma coisa aqui dentro chamada ego, irmão, que não resolve com um dia, com uma semana, nem com conferência. É a vida toda. É a vida inteira. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia. Irmão, quantas vezes nós temos que entrar no quarto e lá dentro está dizendo assim, mas eu não mereço isso, mas eu não fiz nada errado. A pessoa está me julgando errado. Aí o Senhor fala, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. E vá para o matadouro. Vá para o matadouro. Olha, irmão. Tem um livro meu que está esgotado. Infelizmente está esgotado. Muitos irmãos procuraram aí, irmão. Sabe? Mas, irmão, esses livros que eu escrevo, irmão, eu não escrevo de verdades da Bíblia só, não. É minha experiência. Chama Quebrantamento do Ego. E nesse livro eu conto a história de um irmão chamado Henrique Susso. Deus fez ele passar por uma experiência, irmão, terrível. Terrível. Ele era um irmão altamente respeitado na cidade onde ele vivia. Todo mundo tirava o chapéu para ele. Quando ele passava, era um servo de Deus. Um dia uma moça veio, bateu na porta dele, chegou e entregou o neném para ele e falou, esse filho é seu. E virou as costas e foi embora. E ele ficou com o neném no colo. E aí a cidade toda tomou conhecimento, e aí já viu, o nome dele foi para sarjeta. Quando ele andava na rua, o pessoal até cuspia no chão. Aí um dia ele não estava aguentando mais o sofrimento, ele pegou aquela criança, foi para o meio do mato, colocou debaixo de uma árvore, e orou e chorou, dizendo, Senhor, eu não mereço isso, Senhor. Esse filho não é meu, Senhor. O Senhor sabe disso. Aquela moça está mentindo. E aí esperneou e gritou, e o Senhor falou com ele assim, foi isso que eu fiz por você. Eu fui pregado na cruz como um malfeitor em seu lugar.
volta para casa e cuida da criança como se fosse sua. E não me fale mais nisso. O senhor é bonzinho pra caramba, meu filho. Muito bonzinho ele. E ele voltou para casa, irmão, e cuidou daquela criança com todo amor, com todo carinho. Passaram os anos, a moça voltou. Reuniu as autoridades da cidade e falou, olha, eu preciso corrigir um erro aqui. É que naquela ocasião eu havia me perdido, né? Fui seduzida e meu pai me pôs para fora da casa e eu não tinha como sustentar meu neném. Mas eu não queria dar meu neném para ninguém. Mas não queria dar também para qualquer pessoa. Então eu escolhi a pessoa mais honrada, mais honesta dessa cidade, que é esse homem aqui. Não está entendendo, irmão? Na hora, aquilo para ele foi um sofrimento terrível, mas agora ele viu o que era a bênção de Deus para ele. Ô irmão, quantos de nós estão passando por um problema que nós não sabemos explicar? O Senhor tenha misericórdia, irmão, de nós. Deixa eu ver aqui quantos minutinhos que eu tenho, irmão. Eu não quero... Ixi, ainda tem 13 minutos, meu filho. Dá muito tempo ainda para... Muito bem, irmãos. Tá? Meu filho, mas alguns já deram sinal para mim ali, ó. Mostraram o relógio lá de trás, assim. Sei que não viu. Olha, irmão. Só mais uma coisinha, irmão. É só uma palavra que eu espero que chegue ao coração de alguns irmãos. Irmão, nós sabemos que no meio dos irmãos tem dificuldade? Tem. Tem dificuldade com os irmãos da liderança? Tem. Tem irmão da liderança que não é misericordioso, que não tem paciência, que às vezes não estão num nível muito bom? Tem, irmão. Isso em todo lugar. Você não vai encontrar nenhum lugar que é perfeito. Nenhum lugar. Mas, irmão, nada autoriza um irmão deixar a congregação por causa de irmão que eu não concordo com ele, aquele irmão não sabe pregar, aquele irmão é muito duro quando fala. Irmão, isso não é motivo para separar. E se você saiu, deixou a reunião dos irmãos, e saiu e começa uma outra reunião, você pode escrever no papel, Deus não vai te abençoar. Você está se enganando a si mesmo. Não se engane, irmão. Deixe que esses irmãos, Deus vai corrigi-los se eles precisam de correção. E é por isso, irmão, que Hebreus, ele usa a expressão que não devemos deixar a nossa congregação, e ele usa a expressão, principalmente quando vedes que se aproxima aquele dia, com letra maiúscula. Aí os irmãos sabem, aquele dia pode ser o arrebatamento, né? Se é que vai acontecer um arrebatamento antes da tribulação, né? Ou pode ser também aquele dia do tribunal de Cristo, que ele vai julgar a igreja. Então ele diz, quando você vê que está aproximando, irmão, ele diz, não deixe a sua congregação. E aí, irmão, escuta só uma história que aconteceu. Um pastor de uma determinada denominação, era um homem muito piedoso, e os irmãos sabem, tem muitos irmãos piedosos nas denominações, muitos, que eles dão show e muito irmão está na unidade, tá? Não se engane com isso, viu, irmão? Não pense, agora estou reunindo na unidade. Por quê? Aí é onde reunião não tem placa. Ah, é? Mas a placa está dentro do seu coração. Igualzinho o povo de Israel. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Você saiu da denominação, a denominação não saiu de você. Irmão, quero ver se você ama o seu irmão. Irmão, você sabe o que é unidade que nós falamos hoje? É Filadélfia. É a igreja em Filadélfia. O que significa Filadélfia? Não? O que é, irmãos? Amor fraternal, amor aos irmãos. Tá vendo? Irmão, nosso sistema de presbítero. Irmão, não me interessa isso. Não me interessa. Você sabe, o irmão que mais ajudou o irmão Christian nos últimos dias da vida dele, foi um irmão que veio depois de mim, na revista Maturidade. Era o irmão que foi presbítero da Presbiteriana até morrer, Dr. Milton Campos. E se você falar que aquele homem não tinha um coração de Filadélfia, então eu não sei o que é Filadélfia. Mas ele estava lá dentro de uma denominação. Irmão, Deus não manda todo mundo sair, Ele manda alguns sair. Eu te pergunto, lá na igreja de Tiatira, que é a igreja católica, tem vencedor? A maioria não sabe ou ainda está com medo de falar? Então, irmão, na igreja católica não tem só salvo, tem vencedor. E na igreja de Sardes, que representa o protestantismo, tem vencedor? Tem. E na Filadélfia? Os irmãos, a Filadélfia, esse testemunho que alguns irmãos querem dar, de que a igreja não pode ser dividida. Eu pergunto, tem vencedor? Então, e se tem vencedor, também tem o quê? Quem não é vencedor. Tá vendo, irmão? Então os irmãos se enganam pensando assim, não, eu reúno no lugar que não tem placa. Não, irmão, não se engane, isso não é tudo. Irmão, e Laodiceia, tem vencedor?
Também tem, irmão. Não tenha medo. Então na igreja católica tem, protestantismo tem, unidade tem, e Laodiceia também tem. Então, irmão, lá está escrito, não deixando de congregar. Então eu estava dizendo do pastor sábio, né? Ele sabendo que um irmão tinha deixado a comunhão, não estava reunindo mais. Aí ele foi na casa do irmão e falou com ele: ô irmão, eu vim cá para te fazer uma visitinha, tomar um café com você e tal. Ô pastor, tudo bem e tal. Entrou, sentaram, e estava uma noite muito fria. E ele falou: olha, nós estamos sentados na cozinha ali perto do fogão a lenha. Vamos chegar para lá. O pastor: opa, bom, né, tá frio, né, tal. E sentaram lá e começaram a conversar ali em volta do fogão. E aí o pastor conversou com ele, sem tocar no problema de, você não está indo mais, você não deixou a reunião, papapá, né? O senhor está voltando, você vai ficar para trás. Não, nada disso. Aí só conversaram, o trabalho dele, não sei o quê. E enquanto eles conversavam, o pastor muito sábio, né? O que ele fez? Ele pegou um pedacinho de pau, de madeira, e foi lá no meio daquela... Os irmãos sabem o que é? A madeira está queimando, né? Fogo, né? E aquelas brasas vermelhas. Ele foi lá e foi com aquele pedacinho de pau e puxou uma brasa, né? De um determinado tamanho assim. E ele foi separando aquela brasa e separou ela do restante das outras brasas. E puxa, deixou ela do lado de fora. E aí tá batendo papo com o irmão, de vez em quando ele ia lá, batia a madeirinha na brasa, só para chamar a atenção do irmão. E aí depois de uma conversa de 15 minutos, meia hora, você sabe o que aconteceu, né? Aquela brasa apagou. Aí o pastor só olhou para ele. Entendeu, irmão? Sem falar nada. E ele destampou a chorar. Falei: entendi, pastor. Entendi. Se eu me afastar do conjunto, eu vou apagar. Mas, irmão, apaga mesmo. Irmãos que chegam para dizer: irmão, você não sabe a situação que o irmão está. Dá um pouquinho, mano, e começa a negar as coisas de Deus. Tá? Eu agora estou livre. Sabe? Eu não estou bitolado mais igual esse povo aí. Ô, irmão, lamentável. Lamentável. Irmão, tantas outras coisas para a gente compartilhar, tantas outras, né? Mas eu creio que essas são suficientes, e repito para os irmãos, aquele que quiser receber essa folha, né, que eu tenho aqui, eu poderia falar para os irmãos sobre o nosso preparo e o reino, mas não tenho sentimento para continuar compartilhando com os irmãos sobre isso. Vamos encerrar aqui, irmãos. Vamos dar graça ao Senhor e vamos aguardar, né? Tantas lições que nós recebemos, que não precisavam nem de tantas, mas recebemos tanta orientação da palavra. E agora, irmão, sabe o que você tem que fazer? Quando você volta para casa agora, irmão, não tente ler, pegar outros livros. Não é uma lei, não é um mandamento, não. Isso é uma sugestão. Quando você voltar para casa, irmão, não tente pegar outros livros para ler, não. Irmão, pegue aquilo que você ouviu e volta diante do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque esse é o animal limpo. Ele vai ruminar aquilo que ele comeu. Tá vendo? Se você não faz isso, você não está mostrando que você é um animal limpo. Comeu uma vez só, né? Tem que fazer igual boi. Ele come, mastiga, passa para outro estômago. Aí vai ruminar, chama ruminar. Tá vendo? E aí quando você estiver lendo, aí está escrito lá um versículo, né? Que o Senhor fala lá, amai-vos cordialmente uns aos outros. E aí você sabe que você não tem isso. Você fala: puxa, Senhor, eu tenho um problema com aquele irmão, não consigo amar aquele irmão. Aí, irmão, para de ler e fala: Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não tenho condição de fazer. Então, irmão, confessa, seja transparente. Irmão, sabe a coisa que mais me dói? É quando eu encontro com o irmão e ele quer mostrar para mim que ele está no nível espiritual. Que ele está no terceiro céu. Dá um pouquinho, alguém chega e me fala que ele está no fundo do poço. Irmão, a Bíblia diz que você tem que ser sincero. Você sabe de onde vem a palavra sincero? Sem cera. Sabia? Sabe por quê? Porque antigamente as pessoas faziam os vasos. E aí quando ele estava confeccionando o vaso caía e rachava. Aí para ele tampar aquela rachadura, ele colocava cera. E aí os compradores não sabiam. Alguém descobriu um dia, aí chegava e falava assim: eu quero um vaso aí, mas eu quero um vaso sem cera. Entendeu, irmão? Então nós estamos cheios de rachadura e nós colocamos a cera. Tá vendo? Aí o Senhor quer que nós sejamos sem cera. Ou sincero. Você pode até está passando por problema e alguém chegar e perguntar: irmão, como é que está? Você fala: graças a Deus está tudo bem, pela fé. Mas, irmão, se você está mal, não faça isso. Se você está mal, você diz: não, irmão, não estou bem. Não estou bem, irmão. Aí, por favor, se você puder me ajudar, ore por mim. Então, irmão, isso é uma das coisas mais lindas que tem na igreja. É lindo isso, irmão. É igual Pedro quando ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele abriu o coração dizendo:
Eu não estou dizendo para o senhor que eu vou me afastar de ti. Não, eu vou atrás de ti, onde o senhor for, o senhor vai ter que me tocar. Agora, se o senhor afastar de mim, o senhor não está fazendo nada errado, porque eu sou um homem pecador. Irmão, você não vai encontrar um líder, um irmão que verdadeiramente é líder. Líder no Senhor, não líder humano. Não líder na força humana. Não líder na posição. Não, pessoa que foi feito líder porque Deus tratou com ele. Você não vai encontrar um que ele não usa de misericórdia com seus irmãos. Sabe por quê? Porque ele olha para trás a vida dele e ele sabe quanto erro que ele cometeu e ainda comete. Por isso que a palavra de Deus diz, se algum irmão é apanhado numa falta, vós que sois espirituais. Irmão, sabe qual que é a palavra no grego? Encaminhai-o. Sabe o que é? Colocai-o no trilho. Sabe por quê? É um vagão que saiu do trilho. Irmão, quando um soldado está na guerra, e o inimigo dá um tiro no soldado, e ele cai ferido lá, o que os companheiros dele fazem? Acaba de matar ou socorre? Não ouvi. Obrigado. Irmão, na igreja nós fazemos assim. O irmão levou um tiro do inimigo. O irmão caiu em adultério. Irmão, o inimigo acertou ele. Mas ele era seu irmão antes? Continua sendo. Não mudou. Como é que você trata esse irmão? Irmão, cuidado. Se você não encaminhar esse irmão, não colocar ele no trilho com espírito de mansidão, você vai ser tentado do mesmo pecado dele. E só concluo com uma palavra, irmãos. Para mim, uma das coisas mais preciosas, porque está dentro do assunto do reino, eu não cheguei lá, né? Mas, irmão, com respeito ao reino, eu sei que quando eu chegar no tribunal de Cristo, me assusta, irmão, isso. Me assusta. Porque eu sei que o Senhor vai mandar abrir aquele... Já viu aquelas cartas que as meninas escrevem para os cantores e para o Chitãozinho, Chororó? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vai abrindo que troça assim, ó. Dezenas de metros, né? O pessoal fica até bobo. Mas você escreveu? Eu escrevi todinho. Quanto tempo? Passei 15 dias escrevendo. Então, é uma lista daquela, sabe de quê? De pecados, de erros da minha vida que eu não confessei. Porque tudo que eu não confessei, não coloquei debaixo do sangue, vai aparecer lá. O irmão já pensou? Diante da igreja toda. Aí o Senhor vai abrir aquele rolo enorme lá. Ai, meu irmão, o coração vai arrebentar. E o Senhor vai falar, Miguel, traz o outro rolo. Senhor, misericórdia, tem outro? Tem. Tem outro rolo? Tem. E aí, irmão, só que agora o outro rolo vem, os atos de misericórdia do irmão Délcio Meirelles. A misericórdia triunfa no juízo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmão, não há nada como você praticar a misericórdia. Irmão, não é passar a mão na cabeça do irmão que está errado, não é isso não, irmão. Mas você olhar e dizer, puxa, coitado do irmão, e caiu em adultério. Que tristeza, Senhor, se fosse eu. Entendeu? Meu irmão, vamos ajoelhar aqui. Senhor, tem misericórdia do irmão, Senhor. Toma o sofrimento dele, irmão. Toma o sofrimento dele, irmão. Participa, coma a oferta pelo pecado, como está lá, Levítico capítulo 10. Aprenda a comer a oferta pelo pecado, irmão. Irmão, você não está fazendo nada errado. Nada errado. Está vendo? A palavra de Deus diz que Abraão foi chamado a primeira vez, não obedeceu. Aí parou em Arã. Na segunda vez Deus chamou, ele obedeceu, mas o Ló ainda foi com ele. Mas quando você lê os heróis da fé, diz assim, Abraão sendo chamado, obedeceu. Deus não falou que foi da segunda vez nem da terceira. Ele obedeceu. Ponto final. Sabe por quê, irmãos? Porque a misericórdia triunfa no juízo. Irmão, que maravilha. Sabe? A gente poder praticar isso, né? E saber que é isso que o Senhor quer que nós façamos. A misericórdia, assim, eu estava me esquecendo, eu não podia esquecer. Já viu como é que os irmãos hoje, eu lembro que eu estava pregando numa igreja em São Carlos, interior de São Paulo. Rapaz, o pastor quando foi orar por mim, para me passar a palavra, irmão, o homem falava numa altura que eu quase desmaiei. Que ele abraçado comigo aqui, com o microfone na mão e falando, sabe? Sabe aqueles vozeirão mesmo, né? E aí então, quando cheguei na casa dele, me cobrou, dizendo, irmão Deus, eu não vi você cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei, irmão, eu tenho motivo para isso. Ele falou, não, porque eu não cumprimento dessa maneira, quando tem um outro cumprimento. Ele falou, Aí peguei, abri a Bíblia e mostrei para ele a carta de Romano, carta de Coríntios, carta de Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, Filemão. Aí chegamos a Timóteo.
Aí falei, irmão, nós chegamos no final da vida do Paulo. Pode ver que as cartas todinho do início é graça e paz. Da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que é graça? É que Deus te salvou. E isso produz a paz. Mas, irmão, quando ele chegou no fim da vida, ele colocou graça, paz e misericórdia. Leia a sua Bíblia para você. No final da vida dele, ele disse, Senhor, não é só graça e paz. É misericórdia. Irmão, o que é misericórdia, irmão? É você dar alguma coisa para alguém que ele não merece. Porque isso também é graça. Mas, irmão, a misericórdia, ela vai além. É que você sabe que essa pessoa não tem como devolver para você o que você está dando. Isso é misericórdia, irmão. Quando você dá uma ajuda para um irmão em Cristo, é graça. Mas quando você dá para um pobre na rua, é misericórdia. Está vendo, irmão? E por isso, irmão, é que Paulo, ele pôde concluir a vida dele. Deus mostrou para ele isso. Né? No início da carreira dele, ele disse que ele era o menor dos apóstolos. Mas o Senhor falou, não, Paulo, apóstolos são os primeiros da igreja, está muito grande. Eu vou ter que te cortar, porque os irmãos sabem. A palavra Paulo significa pequeno. Saulo significa Saul, aquele do Velho Testamento, que era mais alto que todo mundo. É o grandão. Aí o Senhor falou que eu vou ter que cortar você, viu, grandão? Diminuir você. E aí ele falou, eu sou o menor dos apóstolos. 1 Coríntios. Aí o Senhor trabalhou mais na vida dele 6 anos, mais ou menos. Ele escreveu Efésios, eu sou o menor dos santos. Ou seja, menor do que qualquer irmão na igreja. Você pode acreditar isso? Aí alguém fala, ó irmão, parou aí. Eu falei, não, parou não. O Senhor falou mais 6 anos de trabalho, e ele escreveu a 1 Timóteo dizendo, eu sou o principal dos pecadores. Irmão, se você se julga o principal dos pecadores, você não levanta a sua cabeça. Não é verdade? Mas é que nós achamos que nós somos o principal dos apóstolos. É por isso, irmãos. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Senhor, temos palavras para agradecer a Ti, Senhor. Peço a Ti, Senhor, de todo o meu coração. O Senhor é minha testemunha fiel. Que os irmãos, ao voltar para casa, sabemos que os irmãos são misericordiosos, caridosos, bondosos, amáveis, gentis. E eles falam tanta coisa a respeito dos irmãos que pregam, que compartilham. E eu sei que isso é bondade do coração deles. Mas, Senhor, eu quero pedir ao Senhor de todo o meu coração, para mim e para o meu irmão Romeu, se a Tua nuvem de glória desceu no nosso meio, pelo menos por um pouco de tempo, leva embora, Senhor, Moisés e Elias. E não deixa os irmãos ver mais ninguém. A não ser Jesus somente. Do Teu nome precioso. Amém.